quarto ano! Tudo belezinha? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu, Prof. Cris, estou aqui novamente. Juntos? Que maravilha! Prontos para mais uma aula? Estamos na semana 13. É isso, galera! Nossa 13ª semana de estudos em casa. E o que quer dizer isso? Estamos nos cuidando, estamos com saúde, estamos estudando e nos preparando para retornarmos à escola. Muito bem. E hoje, Prof. Cris, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, a última gota. Nós começamos o estudo na semana 12. Lembra o que fizemos? Falamos sobre atitudes em relação ao uso da água. Importantíssimo. Lemos uma carta de reclamação escrita pela Fernanda. Escreveu essa carta para alertar uma instituição responsável pela distribuição de água na sua cidade. E com isso teve uma atitude cidadã. Mas será que temos outras maneiras de valorizar a água? Esse recurso natural tão precioso para todos nós? Temos sim, galera. Juntos vamos descobrir como? Em nosso livro, dando continuidade a esse estudo do capítulo 6, vamos ler uma reportagem que nos mostrará uma outra maneira de preservarmos a água e valorizarmos a água. E também vamos conhecer umas palavrinhas mágicas. Essas palavrinhas são chamadas de pronomes demonstrativos. E muito mais. Tudo isso nós vamos estudar das páginas 52 a 60 do livro didático e nas páginas 26 e 27 do livro de atividades. Então, para que tudo isso aconteça, venha comigo. Corra, pega seu livro didático, o seu livro de atividades, a sua agenda para que você possa anotar todas as atividades que você vai fazer em casa e estudar, organizando sua rotina. E vamos começar a nossa aula? Para começar a nossa aula, abre seu livro didático na página 52. Palavras de cá para lá. Pronomes demonstrativos. Pronomes. Tem relação, está ligado com o nome, com o substantivo. Está em função do substantivo, pronome. Mas pronomes demonstrativos, quais são? Para que eu uso? Vamos descobrir. Eles têm várias maneiras de usar. Essas palavras mágicas no texto, que nós vamos descobrir quais são essas palavras, eu posso usar de diversas maneiras. Para descobrir essas maneiras de usar os pronomes demonstrativos, quando que eu uso esses pronomes, vamos resolver algumas atividades. Nós vamos ler o anúncio que foi criado para a Companhia de Água de São Paulo. Vamos lembrar que no capítulo 6, nosso tema é discutir como exercer atitudes criadas em relação ao bom uso da água, atitudes cidadãs, certo? Muito bem. Então, esperamos economizar até 150 litros de água só com este anúncio. Esse anúncio foi impresso sobre sachês de lenços umedecidos. Você tinha reparado isso? Que ele foi impresso como se fosse o sachê daquele lencinho umedecido? Bom, vamos pensar agora no texto e nessa intenção. Qual que é o objetivo? Para que serve esse anúncio? Por que ele foi pensado? Qual é o objetivo? Economizar água, né? Quanto que eles vão economizar? Então, o anúncio foi criado para uma companhia de água de São Paulo, né? Para ela distribuir e conscientizar as pessoas, correto?
Agora, vamos analisar a palavra este. Está entre aspas aí, este está destacando, para nós pensarmos. A palavra este está no texto, anúncio ali. Ela se refere ao próprio anúncio, a folha que foi usada para fazer o anúncio. Olha, esperamos economizar até 150 litros de água só com este anúncio, falando do próprio anúncio, né? Então, a letra C. Que substantivo a palavra este acompanha? Veja no anúncio, esperamos economizar até 150 litros de água só com este anúncio. Então, qual é o substantivo que ele acompanha? O anúncio, tá vendo? Então, o pronome ele pode acompanhar o substantivo ou substituí-lo. Pode ser os dois. Então, aqui no caso, ele está acompanhando, ele está junto, ó, este anúncio. Converse com os colegas e o professor sobre a forma como o anúncio pretende promover a economia de água e anote as conclusões a que chegar. Então, ele espera economizar até 150 litros de água com este anúncio. Por quê? Ele vai atingir um grande público. Ele foi feito, o anúncio, pensado na formatação de um lencinho umedecido, que faz a limpeza das mãos. Só que hoje, em épocas do coronavírus, a gente tem que lavar com bastante sabão a mão e ainda passar o álcool gel, não é mesmo? Mas, então, a gente não pode esquecer que também ele faz essa limpeza. Então, ele chama atenção, né, por próprio anúncio, porque por ter sido impresso nesse sachê, né, no formato do sachê umedecido, do lenço umedecido, e pensar como utilizar de uma melhor maneira a água, certo? Bom, vamos ver agora, nesse texto, a palavra este. Ele é um pronome demonstrativo. Então, o que está acontecendo com o que é esse pronome, essa palavrinha, né? Ela está mostrando nesse texto. Ela pode estar acompanhando o substantivo ou pode estar substituindo o substantivo, certo? Então, o pronome demonstrativo, ele vai situar alguma coisa, um ser, em relação ao espaço, onde há conversa, onde há comunicação, e ao tempo verbal também. Se está no presente, se está no passado, aquela conversa. Vamos prestar atenção nessas imagens, nessa sequência das 3 imagens. Veja, aí tem pessoas conversando. Então, a pessoa que está falando sobre a árvore está dizendo: esta árvore precisa de água. Está próximo dela, da pessoa que está falando. No quadrinho, a pessoa diz assim: essa árvore. Por quê? Porque está próximo da pessoa que está ouvindo. Então, quando está aquele ser ou aquela coisa, aquele objeto está perto da pessoa que fala, eu uso o esta. Quando este objeto, esta coisa, esse ser está perto da pessoa que está ouvindo, eu uso essa. E quando está tanto longe da pessoa que fala quanto da pessoa que ouve, eu uso aquela. Então, esta, essa e aquela também são pronomes demonstrativos. Olha só, se eu vou falar assim: olha, esta aluna presta atenção na aula. Ela está próxima de mim. Estou falando, esta aluna. Agora, a aluna está aí perto de você, que está me ouvindo. Então, eu vou falar: essa aluna presta atenção na aula, porque está perto de você. Agora, ela não está perto nem de mim, nem de você. Como é que eu vou falar como a pessoa que está se comunicando? Aquela aluna presta atenção na aula. Percebeu? Tem mais dica. Vamos lá? Agora, esse quadro na página 53, ele é muito importante. Ele está mostrando quais são os pronomes demonstrativos. Então, esta, estas, plural. Este, estes, plural. Isto, não tem plural. Não tem istos, né?
Não. Essa, essas, esse, esses, isso. Também não tem plural, não tem issos, não existe. Aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo. Também não tem plural do aquilo. Então, quando é que eu uso numa situação de conversa, de comunicação, esse esta, estas, este, estes? Então, quando o ser que, ou a coisa, né, o objeto, está perto do falante. Né? Acabei de dar o exemplo. Essa ou essas, o esse ou esses ou isso, é quando o ser ou a coisa, o objeto, está perto do ouvinte. Então, perto da professora, do falante, da professora, esta. Perto do ouvinte, é este ou essa, né? E quando não está nem perto da professora, nem perto de você. Aquela ou aquele, ok? Mais uma dica interessante, olha só, pega lá um lápis e sublinha aqui, que é bem interessante. Os pronomes demonstrativos podem aparecer acompanhando o substantivo, logo em seguida do substantivo, né? Ou antes do substantivo, ou substituindo. Então, por exemplo, lá, ó, esta árvore precisa de água. Esta é o pronome que está acompanhando a palavra árvore, está se referindo à árvore, certo? Agora, aquela não. Então, o pronome demonstrativo substitui a palavra árvore. Aquela, que está longe da gente. Então, esta árvore precisa, está perto do falante. Aquela não. Tá vendo? Então, no texto, esse pronome, ele tem, né, várias utilizações, como o professor tinha explicado. Assim, o uso dos pronomes demonstrativos também permite deixar um texto mais limpo, né? Deixar um texto mais bem escrito, um texto menos repetitivo. Então, vai substituir também os substantivos. Tá? Fica mais, tem uma coerência, uma coesão melhor que a gente diz, né? Usando essas palavrinhas, ok? Então, fica aí a dica de sempre consultar esse quadro até você se apropriar bem dessa informação. Mas para que isso aconteça, vá usando o quadro para estudar. Na página 54, você vai ter atividade 2, anote aí na sua agenda, a professora vai pedir para você fazer como atividade em casa. Sublinhar os pronomes demonstrativos nas frases, é só pegar o quadro e identificar e sublinhar. A 3 já é um pouquinho mais complexa, mas nós vamos fazer bem fácil. A 3 nós vamos fazer juntos. Leia a frase a seguir para responder as perguntas. Aquela piscina está cheia de água. Aquela não está perto nem do falante, nem do ouvinte. Que pronome demonstrativo foi usado na frase? Aquela. O uso desse pronome indica que a piscina está perto ou longe de quem fala. Está perto de quem fala? Não. Longe de quem fala. E de quem ouve? Longe de quem ouve. Também. Então, imagine que a pessoa que diz a frase está tocando na piscina, está perto da piscina. Que pronome que ela deveria usar na frase? O esta. Esta piscina está cheia de água. Está próxima da pessoa que está falando, certo? Atividade 2 anotou para fazer? Ótimo. Atividade 4. Analise as ilustrações e complete as lacunas com pronome demonstrativo. Olha lá. Ali já tem uma pronta. Essa flor precisa ser regada semanalmente. A flor está longe do falante. Então,
está próximo lá do ouvinte. Então, é o essa. Agora, a primeira. Por que mangueira está ligada? Porque aquela mangueira não está próxima nem de um nem de outro? Aquela. Estas gotas de chuva estão geladas. Está caindo em cima de mim. Estas. Ok? E agora, você vai ler a tirinha que você tem na página e vai responder também como atividade em casa. Então, você vai acompanhar o primeiro quadrinho, vai ver na tirinha quais são os pronomes que são demonstrativos e vai colocar ali. Aí, você vai tentar responder a letra B e a letra C, depois nós fazemos a correção na semana de revisão. Combinado? Muito bem. E agora, nossa última atividade para trabalharmos com os pronomes demonstrativos. Livro de atividades, página 26. Tá com o livro na mão? Abre na página 26. A atividade 16, você vai escolher 3 pronomes demonstrativos e formar frases usando os substantivos. Eu retirei o pronome demonstrativo esta e o substantivo rosa. E aí, eu vou formar uma frase. Esta rosa, faz quando tem uma rosa aqui na minha mão, esta rosa é muito cheirosa. Então, eu fiz uma frase usando esta está perto, né? Então, está perto da Cristiane, da falante, de quem está falando. Então, é esta, certo? Aí, você pensa em mais 2 frases. Bom, atividade 17, o último dos pronomes demonstrativos. Ligue as colunas de forma correta. Então, esta mochila. Eu vou ligar. A mochila está longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala? Não. Esta mochila está perto da pessoa com quem se fala? Não. Ela está perto da pessoa que fala, não é? Essa mochila está perto da pessoa com quem se fala. Eu estou falando com quem? Com a minha amiga que está com a mochila. Então, ela está perto da minha amiga. Então, é a pessoa com quem se fala. Aí, é essa. E aquela, a mochila está longe tanto da pessoa que fala, né, quanto da pessoa com quem se fala, ou com o ouvinte. Tranquilo? Fácil? Como a professora diz, susquenimusse? O que eu tenho que fazer? Mais atividades, ler o texto pensando nesses pronomes, e assim nós vamos nos apropriando, né? E vamos entendendo cada dia mais sobre o pronome demonstrativo. Palavrinha, ó, joia. Vamos para frente? Guarda, então, o livro de atividades, pega o livro didático. Da página 55, texto reportagem. O que é uma reportagem? Você já leu? Você já ouviu? Esta é uma reportagem que foi disponibilizada no jornal. Nós vamos ver, então, e ler a chuva de ideias. O que acontece aqui? A reportagem é um texto de suma importância, porque ele traz uma abordagem mais aprofundada, ele tem mais informações, aprofunda mais nas informações que ela te oferece a respeito de um determinado tema. Então, tem algumas questões que a professora vai chamar a sua atenção para que você, na hora da leitura, observe aqui nesse texto. Primeiro, por que nós vamos ler esse texto? Vamos relembrar quando nós estávamos lendo o texto da carta reclamatória, né? Carta de reclamação que a Fernanda, ela escreveu para
o responsável da distribuição de água da sua cidade informou sobre o vazamento, não foi isso? Ela teve uma atitude cidadã. E nós estamos conversando a respeito disso, de que outra maneira nós podemos valorizar a nossa água. Então, nesse texto, nós temos outra maneira de valorizar a água. Então, vamos ler. Como agora a professora não consegue ler todo o texto, nós vamos fazer um combinado. Eu vou ler um início do texto e aí vamos dar aquela paradinha no vídeo e você vai fazer a leitura, para que depois nós possamos conversar sobre algumas atividades que nós temos que resolver. A professora lê um pedaço, você continua, certo? A professora quer contar também que na época que foi escrita essa reportagem, os jornais da época eles estavam repletos de notícias sobre essa crise de abastecimento de água que ocorreu em São Paulo. Então, essa é uma informação muito importante para que a gente possa relacionar, né, e entender que essa reportagem foi realizada, certo? Ah, uma outra coisa que é importante, fica de olho nas imagens também. As imagens, elas nos contam muito a respeito desse texto. Então, relaciona aí o texto escrito com o texto imagem. A professora vai começar a ler e você vai continuar. Página 56. Leia a reportagem a seguir para saber como isso é possível. Sábado, 28 de fevereiro de 2015. Folhinha, Folha de São Paulo. Chuva de ideias. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva. A engenhoca para as privadas. Júlia Barbon, Rafael Gomes, de São Paulo. Com a grave seca nas represas de São Paulo, o tema da falta da água transborda nas escolas, dentro e fora da sala de aula. No Colégio Santa Maria, Zona Sul, alunos estão construindo cisternas, reservatórios para acumular água da chuva. Uma delas já é usada para regar os jardins da escola e outra foi doada para uma creche da região. Sem água, vai acontecer um desastre na cidade, alerta João Pedro Florenço, 12, que participa da experiência. Já as crianças do Colégio Santi, no Paraíso, Zona Sul, encontraram uma forma de economizar. Encheram garrafas PETs com pedrinhas e as colocaram nas caixas de descarga das privadas da escola. A engenhoca faz com que menos água seja utilizada a cada vez que a descarga é acionada. Em Pinheiros, Zona Oeste, a escola Aprendendo a Aprender, que já sofre diariamente com a falta da água, usou o próprio hidrômetro, aparelho que mede o consumo, para alertar os alunos e reduzir o desperdício. A gente anota os gastos do colégio todos os dias e, no final de cada mês, faz um gráfico, explica Ana Júlia Passini, de 11 anos. A menina resolveu levar o ensinamento para casa. Falei para minha mãe, que é síndica do meu prédio, pedir para os moradores economizarem. Um mês depois, a conta veio bem mais barata. Beatriz Rosen, 12 anos, do Santa Maria, convenceu a família a economizar a partir de uma dica que ouviu nas aulas. Nós, agora, temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes do chuveiro esquentar. Usamos na descarga e para lavar o quintal, conta. São lições de casa que não podem deixar de fazer, faça chuva ou faça sol. Agora é sua vez, você vai continuar a ler essa reportagem
na página 57. Você conseguiu terminar de ler o texto na página 57? O que achou? Que reportagem fantástica! Quantas ideias e possibilidades esses alunos apresentaram, essas crianças trouxeram para valorizar a água e utilizá-la conscientemente. Eles demonstraram bastante atitude cidadã, não foi mesmo? Então, nós vamos pensar um pouco mais nesse texto. Mas antes, a professora queria fazer uma sugestão, uma dica. Aluno, aluna, a professora vai fazer uma sugestão. Que tal você reler novamente todo esse texto? Anote as palavras que você não sabe, busque o significado dessas palavras, veja quando que foi escrita essa reportagem, por quem, onde ela foi publicada, enfim, dedique um tempo novamente a essa leitura. Aí depois você pode resolver as atividades da página 58 e nós agora vamos continuar a falar sobre esse texto e resolver algumas atividades juntos na página 59. Combinado? Então, lápis na mão, vamos para a página 59. A página 59, primeiro ela traz o conceito do texto reportagem. A professora já falou algumas questões, mas é importante você também reler, né? Ele traz informações, é um texto informativo, jornalístico, que a gente diz, assim como a notícia que você já estudou, mas ele tem mais detalhes a respeito do assunto que você está lendo. Geralmente, os repórteres produzem a fala de outras pessoas. Aqui você ouviu os depoimentos dos alunos das escolas. Também podem trazer de especialistas no assunto, de dados com fontes seguras, enfim. A reportagem é algo muito interessante e importante para a sua leitura, aluno de quarto ano. Então, capricha, lê de novo, ok? E agora, vamos buscar aí algumas respostas que a professora pediu para você parar o vídeo e para você reler, certo? Parou? Releu? Vamos para frente. Quem que são os autores da reportagem? Onde você buscou essa informação? A Júlia Barbon e o Rafael Gomes. Onde e quando a reportagem foi publicada? Na Folhinha de São Paulo, em 28 de fevereiro de 2015. Então, tá lá na página 56 essas informações. A professora fez essa leitura. Qual é o título da reportagem? Chuva de ideias. Ela lembra muito uma estratégia chamada tempestade de ideias, que são as ideias que nós vamos colocando no papel a respeito de um assunto, de conhecimentos que nós temos, é bastante interessante. Então, qual que é a relação entre o título e esse assunto? Exatamente isso que a professora falou. A chuva de ideias, né? Remete a essa estratégia. Então, os alunos, as crianças, elas tiveram ideias para preservar a água. Então, o título também traz essa referência. Veja como é importante, né, pensar desde o título. E essa expressão, ela brinca um pouco com uma atividade que é o brainstorm, ok? Na parte central da reportagem, há uma área destinada a perguntas e respostas. As perguntas aparecem nas gotas com azul mais forte. Temos aí um exemplo, olha só. Releia uma das perguntas e sua resposta. Na minha casa tem uma cisterna que coleta a água da chuva. Posso tomar essa água? Então, essa foi uma pergunta. Diz assim, quem possivelmente fez essa pergunta? Possivelmente os alunos das escolas que estão listados, que deram seus depoimentos. E quem provavelmente respondeu? Os autores da reportagem, né? Mas eles responderam
com base numa pesquisa. A gente precisa ter isso muito claro, né, para não ficar no achismo, no senso comum. O que é o senso comum? Todo mundo dá a sua opinião, mas não busca a fonte, a informação, né, e a pesquisa e o saber aí que é o saber científico, que é importante, certo? Então, sempre buscar um especialista, a pessoa que tem esse estudo, que tem essa informação para compartilhar. Então, a gota mais escura é a pergunta, a gota mais clara é a resposta. Aqui você vai reler a seção de perguntas e respostas e encontrar um erro. Tem um erro aí. Será que você vai conseguir encontrar? Tenta. Depois nós vamos ver lá na nossa aula de revisão se você conseguiu ou não, certo? Então, de que modo você poderia informar a folhinha a respeito desse erro? Você vai escrever uma carta para o jornal, né, comunicando desse erro? Mandar um e-mail? O que você faria nesse momento? Vamos ter ideias. 16. Releia a pergunta que está incompleta, analisando a resposta dada a ela. Qual seria uma possível continuação da pergunta? Escreva aqui. Em fevereiro, choveu bastante em São Paulo. O problema da falta da água? Pensa aí e completa. Depois a gente vai conferir. A professora quer que você faça algumas atividades sozinhas e outras a gente já aproveita e faz juntos, certo? Mas não esqueça de deixar tudo pronto para a nossa aula de revisão, que nós vamos fazer a correção dessas atividades. Muito bem, então, atividade 18. Na reportagem, há 2 fotografias. Qual que é a função delas? Lembra que a professora falou? Fica de olho nas imagens. As fotografias são importantes. Qual que é a função? O que é a imagem? A imagem vai ilustrar. Ela conversa com o texto escrito e chama a atenção do leitor, faz relação. Então, ela complementa informações, ela ilustra, ela faz você imaginar, né, o contexto, o que está tratando aquela reportagem. Então, você busca informações nesse texto, certo? Aí, na letra B, fala de 2 fotografias que apresentam as legendas. Mas somente uma delas é necessária para entender a foto. Vai lá, volta na foto 1, na foto 2. Veja que na segunda fotografia, o que tem lá? Ela indica o quê? O nome das pessoas da foto, né? E explica o que mais há na imagem. Pronto, fechou. A segunda, então, veja só. Como é importante a imagem, porque além da tua interpretação, do teu entendimento, da colaboração, a própria foto, agora que a professora vai te dar a dica aqui, hein? A própria foto traz informações, tá vendo? Então, sempre contribui com a sua compreensão do texto, ok? Então, deixei atividades para você resolver como tarefa de casa e vamos fazer a correção na semana de revisão. Temos muitas correções, por isso deixe tudo pronto, certo? Combinado? A professora vai trazer a questão resolvida, aí você vai comparar com a sua resposta. E vamos falar um pouquinho sobre alguns combinados que fizemos na semana 12. Vamos lá? A professora prometeu na semana 12 que nós conversaríamos um pouquinho mais sobre a escrita de palavras com letra G e J e também do hiperônimo. Então, pega seu livro de atividades, abre lá na página 25. É para completar essa frase. Diz assim, que a letra G, antes das vogais E e I, apresenta o mesmo som da letra J. Por que a professora já deixou ali? Porque a professora deixou algumas atividades para que você fizesse em casa e juntos nós vamos corrigir na semana de revisão. Então, pega esse livro didático lá, abre na página que você fez essas atividades e confira isso, se realmente a letra G
antes das vogais E e I, elas representam o mesmo som da letra J. Então, vamos ver. Gato com G, agora agenda, G, agenda, gelo, girafa, mágico, girassóis. Veja, né? Observe aí e pega aquela lista de palavras e vê se você consegue encontrar mais algumas que você já fez essa separação. Então, mais uma dica aí para você ficar de olho e de ouvido bem aberto. Ah, a professora está brincando. Mas na hora de escrever a palavra, você vai fazendo a reflexão da escrita, certo? Bem importante. Pensa na palavra para escrever. Muito bem. E mais um pouquinho para você fazer a autocorreção do hiperônimo. O que é o hiperônimo mesmo? É a palavra que tem um sentido mais abrangente em relação a outra informação. Essa palavra também ela exprime uma relação de significados, por exemplo, como sinônimo, né? A gente lembra muito do sinônimo, lembra que a professora comentou? Mas ela é mais abrangente e ela também vai servir para usar no texto como uma substituição, para que o texto não fique repetitivo, repetitivo, repetitivo. Então, hiperônimo é a palavra. Olha aí. Vamos fazer ali a primeira? Por exemplo, ligue o hiperônimo. Planta. Planta é hiperônimo de quais palavras aí? De quais imagens? Tenho o cacto, que eu posso chamar de planta. Eu tenho uma flor, que eu posso chamar de planta. Eu tenho uma folha, que eu posso chamar de planta, tá vendo? Então, se eu não quiser repetir, se eu quiser usar uma palavra mais abrangente em relação a essa informação, eu posso que o meu texto não vai ficar errado. Então, eu tenho outras ali. Por exemplo, vamos pegar ali o hiperônimo flor. Então, quantas flores você conhece? Que tipos de flores que você conhece? Então, aquela flor que nós marcamos como planta, ela pode ser também, né? Ela pode ser correspondente ali à planta, mas ela também pode ser correspondente à flor. Que tipo de flor será que é essa? Será que é uma azaleia, uma margarida? Uma rosa não é, mas existem tantas flores, não é? Então, pensa assim, quando você vai pensar, vamos pensar aí em... Pensa aí com a professora em 3 animais. Eu vou pensar em cachorro, em gato e em tigre. Então, específicos, né? É gato, cachorro e tigre. Mas o hiperônimo que pode ser usado, essa palavra que pode ser usado para ter um significado mais abrangente, é animais. Então, não está errado a utilização, certo? Quanto mais você praticar, olhar no texto, tentar substituir a palavra, melhor você vai ficar nesse hiperônimo aí, hein? Tá bom? Vamos praticando mais. Próxima aula, a professora traz mais uma atividade, ok? Então, aluno e aluna do 4º ano, legal, terminamos a nossa aula. Então, eu vou deixar o meu beijo bem carinhoso, meu abraço afetuoso e espero você na próxima aula. Aluno, não esquece, SP com você.